Hebreos 6, 4 al 9. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 9. Amén. Voy a dar lectura a este trecho de la palabra del Señor. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aleluia. Aleluia. Esse texto é uma clara advertência Este texto es una clara advertencia que está sendo dirigida a crentes que estão firmes na fé, que estão de pé. que está siendo dirigida a creyentes que están firmes en la fe. No entanto, é mencionado um grupo que caiu, que fracassou na fé. Pero se menciona, sin embargo, a un grupo que fracasó, que cayó de la fe. E o texto deixa claro que eles tiveram experiências reais com o Senhor. El texto nos dice de que ellos tuvieron experiencias reales con el Señor. O versículo 4 começa dizendo que eles foram iluminados. El versículo 4 dice que ellos fueron iluminados. Isso significa não só que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles, Que significa no solamente que la luz de Dios resplandeció en las tinieblas de ellos, mas iluminação no Novo Testamento fala de revelação. sino que en el Nuevo Testamento iluminación también nos habla de revelación. Então nós estamos falando de gente para quem o evangelho não foi só mal pregado, não. Ele foi bem compreendido. Entonces nos está hablando de gente para los cuales el evangelio no fue mal predicado, sino gente que lo entendió, lo comprendió bien. Além disso, a Bíblia diz que eles provaram o dom celestial. Además, la Biblia dice que ellos probaron el don celestial. Eu não tenho tempo de provar isso agora, mas é uma clara menção ao novo nascimento. Yo no tengo cómo demostrarles esto en este momento, pero es una mención al nuevo nacimiento. E isso fica evidente na próxima característica que ele menciona. Y eso queda evidente en la siguiente característica que E menciona. eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Esto es, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ninguém pode receber o Espírito Santo se não for de Cristo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no es de Cristo. Paulo diz isso em Romanos 8:9. Pablo dice esto en Romanos 8:9, Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, donde dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esse tal não é dele. no es de él. Porque uma das características de quem é dele Porque una de las características de quien es de é él que ele tem o Espírito Santo. es que él tiene el Espíritu Mas Santo. quem não é dele não pode ter o Espírito Pero Santo. quien no es de él no puede tener el Espíritu Em Santo. João 14, Jesus afirmou isso. En Juan 14 también Jesús lo afirmó. Falando do Consolador, o Espírito Santo, Hablando del Consolador, el Espíritu Santo, ele diz: o qual o mundo não conhece nem o pode receber. y dijo, del cual el mundo no conoce ni lo puede recibir. Jesus diz aos seus discípulos: vocês o conhecem, Jesús le dijo a los discípulos, pero ustedes lo conocen, mas o mundo não conhece nem o pode receber. pero el mundo no lo conoce ni lo puede recibir. Então ninguém pode ser participante do Espírito Santo sem nascer de novo. Entonces nadie puede ser participante del Espíritu Santo sin nacer de nuevo. Então vamos tentar olhar para essa lista de características feitas. Entonces vamos a intentar mirar esta característica en esta lista. Todas elas provam que eles tiveram uma experiência real com Deus. Todas ellas demuestran que tuvieron una experiencia real con Dios. O versículo 6 diz que não é possível renová-los para arrependimento. El versículo 6 dice que ya es imposible que sean renovados para
arrepentimiento. Então eles tiveram antes uma experiência legítima de arrependimento. Esto es, primero tuvieron una experiencia legítima de arrepentimiento, Porque para ser renovado para arrependimento tem que ter arrependido antes. porque para ser renovados tienen que haberse arrepentido antes. Então vamos pensar aqui junto, eles haviam se arrependido, Entonces pensemos juntos, ellos se habían arrepentido, foram iluminados, fueron iluminados, nasceram de novo, nacieron de nuevo, se tornaram participantes do Espírito Santo. fueron hechos partícipes del Espíritu O Santo, texto diz que eles provaram a boa palavra de Deus. y el texto nos dice que ellos probaron la buena palabra de Dios. E isso fala de degustar, de saborear. Esto nos, como dice aquí, ellos gustaron, saborearon la palabra de Dios. Então está falando de alguém que se alimentou da palavra de Deus. Entonces nos habla de alguien que se alimentó de la palabra de Dios. Foi instruído e discipulado na palavra de Deus. Fue instruido y discipulado en la palabra de Dios. E por último diz ainda que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Y además dice que probaron los poderes del siglo venidero. Ou seja, eles andaram nas manifestações do sobrenatural de Deus. Esto es, ellos andaron en las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. No início do meu ministério pastoral, Cuando comencé mi ministerio há pastoral, 24 anos atrás, hace 24 años atrás, eu acreditava que se alguém tivesse todas essas características, yo creía que si alguien tuviera todas estas ele características, estava garantido e nunca iria fracassar na fé. estaba garantizado que nunca fracasaría en la fe. Mas esse grupo tinha todas essas características Pero ese grupo tenía todas estas características e ainda assim fracassou na fé. y aún así habían fracasado en la fe. Então, quando nós chegamos no versículo 9, Entonces, cuando llegamos al versículo 9, e o escritor diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. pero en cuanto a ustedes, el escritor dice, cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, Que acompanham a salvação. que acompañan, que pertenecen a la salvación. Então ele está falando coisas melhores em relação ao grupo que caiu. Entonces hablaba de cosas mejores en relación o con relación al grupo que cayó. Então ele está dizendo: olha, esse grupo tinha todas essas coisas: Está diciendo así, este grupo tenía todas estas cosas, arrependimento, arrepentimiento, foram iluminados, fueron iluminados, provaram o dom celestial, disfrutaron del don celestial, participaram do Espírito Santo, participaron del Espíritu Santo, provaram a boa palavra de Deus gustaron de la palabra de Dios e provaram os poderes do mundo vindouro. y experimentaron los poderes del mundo venidero. E com tudo isso caíram. Y con todo eso cayeron. E não só caíram, No solo cayeron, mas caíram a ponto de não mais poder ser restaurados. sino que cayeron a un punto tal en que no más van a ser restaurados. Então agora o escritor fala ao grupo de crentes que está firme. Entonces ahora el escritor sagrado escribe Y a él- los creyentes que están firmes E ele diz: de vocês, amados, y dice así, de ustedes, amados, esperamos coisas melhores. esperamos, estamos persuadidos, dice acá, de cosas mejores. Ou seja, vocês precisam ir além desse grupo. O sea, les está diciendo, ustedes tienen que ir más allá de este grupo. Existe algo mais do que essas 6 características que eles tiveram. Hay algo más que las 6 características que ellos tuvieron. Tem algo que faltou para eles que não pode faltar para vocês. Hay algo que faltó en ellos, pero que no les puede faltar a ustedes. Agora vamos pensar aqui um pouco. Entonces pensemos un poco. Deus quer que eu e você completemos a nossa carreira. Dios quiere que tú y yo completemos nuestra carrera. Eu gosto da declaração de Paulo quando ele já está bem velho. A mí me gusta la declaración de Pablo cuando ya está viejo. O apóstolo diz: eu combati o bom combate. Él dice así, he peleado la buena batalla. Eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. He acabado la carrera, he guardado la fe. Deus espera que cada um de nós complete a carreira. Dios espera que todos nosotros completemos nuestra E carrera. um dia, quando nós cruzarmos essa linha de chegada que nos aguarda, Y un día cuando crucemos la línea de llegada que nos espera e estivermos diante do Senhor Jesus, y ya estemos delante del Señor nós vamos Jesús, ouvir dele a frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. entonces escuchemos la palabra del Señor diciéndonos, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Naquele dia, toda a luta que você enfrentou vai ter valido a pena. Aquel día, cualquier lucha que usted enfrentó habrá valido la pena. O que eu mais quero na vida é completar essa carreira. Lo que yo más quiero en mi vida es completar la carrera. Eu vivo a minha vida em função dessa frase de Jesus. Yo vivo mi vida en función de esa frase de Jesús. É a frase que eu mais quero ouvir é quando eu chegar lá e Jesus falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Lo que Senhor. yo más quiero escuchar es que cuando llegue allá, escucharle al Señor decir, siervo bueno y fiel, Ahora- entra en el gozo de tu Señor. Agora, quando a gente descobre que alguns caíram,
Cuando descubro que algunos cayeron e não puderam ser renovados para arrependimento. y que ya no pueden ser renovados para arrepentimiento, Isso significa que é possível abortar essa carreira antes de terminá-la. esto significa que es posible abortar la carrera antes de terminarla. É disso que o apóstolo Paulo falou quando diz que alguns naufragaram na fé. De esto habla el apóstol Pablo cuando dice que algunos naufragaron en la fe. O que é o naufrágio? ¿Qué es un naufragio? Alguém entra num barco, num porto, Alguien entra al barco en un puerto. e a ideia é fazer uma jornada, uma viagem até outro porto. La idea es hacer una jornada y un viaje hasta otro puerto. Mas de repente, no meio do caminho, Pero de repente en medio del camino, a jornada é abortada la jornada es, el viaje se aborta por um acidente que destrói o navio e faz com que as pessoas pereçam. por un accidente que destruye la nave y hace que las personas perezcan, mueran. Quando Paulo diz que alguns naufragam na fé, Cuando Pablo dice que algunos naufragan en la fe, ele está dizendo que eles não terminam a jornada. está diciendo que ellos no terminan la jornada. Não adianta apenas começar a carreira cristã. De nada sirve solamente comenzar la carrera Nós cristiana. precisamos completar a carreira. Tenemos que completar la carrera. O apóstolo Pedro escreve, El apóstol Pedro ele escribe, diz para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. dice para que ustedes alcancen el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras Ou seja, almas. há um fim, há um objetivo final para a nossa fé. Esto es, hay un fin, hay un objetivo final para nuestra fe. E mais importante do que apenas começar bem é terminar bem. Y más importante que solamente comenzar bien es terminar bien. E eu acredito que é disso que a palavra de Deus está falando. Y yo creo que es sobre esto que nos está hablando la palabra de Dios. Para que a gente não fracasse como esse outro grupo fracassou, Para que no fracasemos como ese otro grupo fracasó. temos que apresentar coisas melhores do que aquelas que eles apresentaram. Tenemos que presentar cosas mejores que ellos presentaron. Agora, não quer dizer que as coisas que eles apresentaram não eram importantes. No quiero decir que lo que ellos presentaron no eran importantes. Elas são coisas essenciais. Son cosas esenciales. Não existe vida cristã sem essas 6 características. No existe vida cristiana sin esas 6 características. Ninguém vai se tornar um cristão sem arrependimento, sem novo nascimento, sem participar do Espírito Santo. Nadie va a volverse un cristiano sin participar del nuevo nacimiento, sin participar del Espíritu Santo. O que Deus está dizendo não é que essas coisas não são importantes, Lo que Dios nos dice es que no se trata de que esas cosas no sean importantes, mas é que elas não são suficientes. sino que ellas no son suficientes. Nós precisamos de algo mais do que elas se queremos terminar a carreira cristã. Necesitamos de algo más que ellas si queremos terminar la vida cristiana. Mais do que se arrepender no início e ser iluminado. Más que arrepentirnos al inicio y ser iluminados. Mais do que nascer de novo e se tornar participante do Espírito Santo. Más aún que nacer de nuevo y volvernos participantes del Espíritu Mais Santo. do que provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Más que gustar de la palabra de Dios y probar de los poderes del siglo venidero. E eu me lembro que eu fiquei muito tempo lendo e relendo esse texto. Yo me recuerdo que quedé mucho tiempo leyendo, releyendo este texto. Eu dizia, Deus, o que pode ser melhor do que essas coisas? Yo le decía a Dios, ¿qué puede ser mejor que estas Ou cosas? o que mais falta na vida de um crente além dessas coisas? ¿O qué falta en la vida de un creyente además de estas cosas? Eu sabia que Deus não ia pedir de mim e de você coisas melhores, Yo sabía que Dios no me iba a pedir ni a mí ni a usted cosas mejores, sem explicar pra gente o que são as coisas melhores que Ele espera. sin explicarnos qué son las cosas mejores que Él espera de Mas eu não nosotros. conseguia achar na Bíblia onde é que estava a explicação do que eram essas coisas melhores. Pero yo no lograba ver en la Biblia dónde estaba la explicación de cuáles eran estas cosas mejores. Até que um dia, finalmente, eu descobri que o tempo todo isso estava dentro do mesmo texto. Hasta que un día descubrí que todo el tiempo la respuesta estaba dentro del mismo texto. Nos versículos 7 e 8. En los versículos 7 y 8. Na verdade, o que nós temos aqui é uma alegoria, uma parábola. La verdad es que aquí nosotros tenemos una alegoría, una parábola. Ele está falando a respeito de crente bom, que está firme na fé, e de crente ruim, que fracassou na fé. Aquí está hablando de un creyente bueno que está firme en la fe y de un creyente malo que ha caído. Então, de repente, ele começa a falar de uma terra boa e de uma terra ruim. Entonces de repente comienza a hablar de tierra buena y de tierra mala. Ele diz que a terra boa recebe a bênção de Deus, Y dice que la tierra buena recibe la bendición de Dios. mas a terra ruim está perto da maldição. Pero la tierra mala está cercana
a la maldición de E o Dios. seu fim é ser queimada. Y su fin es ser quemada. Agora, nós sabemos que terra literal não queima. Nosotros sabemos que la tierra literalmente no se quema. Quando Deus está falando do fim é ser queimada, Y cuando Dios dice que su fin es ser quemada, Ele não está falando de terra literal, no está hablando de tierra Ele literal, está falando das pessoas simbolizadas por essa terra. sino está hablando de las personas simbolizadas por esa E tierra. esse incinerador onde as pessoas serão queimadas é o inferno, é o lugar da perdição. Y ese incinerador donde las personas serán quemadas será el infierno. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quem corresponde com Deus O sea, la Biblia está diciendo esto, que quien corresponde con Dios vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. va a tener la bendición de Dios sobre su vida. Mas os que não correspondem com Deus Pero los que no corresponden con Dios estão perto da maldição están cerca de la maldición e o seu fim é ser queimado. y su fin es ser quemado. Isso está sendo explicado através dessa ilustração. Esto nos es explicado a través de esta ilustración. Agora, existe algo mais para nós entendermos nos versículos 7 e 8. Ahora hay algo más para que entendamos en los versículos 7 y 8. Eu muitas vezes ficava lendo, relendo esse texto, Muchas veces estaba leyendo, releyendo este texto. orando, dizendo: Deus, eu quero entender o que é que está aqui. Yo oraba y decía, Señor, quiero entender lo que está aquí. E eu pensava, bom, a diferença básica entre um tipo de terra e o outro Yo pensaba que la diferencia básica entre un tipo de tierra y otro é que sobre uma terra chovia e sobre a outra não. es que sobre una tierra llovía y sobre otra no. O versículo 7 fala de uma terra que absorve a água da chuva. El versículo 7 habla de una tierra que absorbe la lluvia. Então é claro que tem chuva sobre essa terra. Entonces es claro que hay lluvia sobre esa tierra. Agora, a outra produz espinhos e abrolhos. Ahora dice que la otra produce espinos y abrojos. E isso é característica de uma terra seca, que não tem muita irrigação. Eso es característica de una tierra seca que no tiene mucha irrigación. Então eu pensava equivocadamente Entonces pensaba equivocadamente que sobre uma terra chovia e sobre a outra não. que sobre una tierra llovía y sobre otra no. Mas se a diferença é que sobre uma chovia e a outra não, Pero la diferencia que sobre una llovía y sobre otra se a no, diferença fosse essa, si la diferencia fuera esa, então a terra que não produz fruto não era responsável por isso. entonces la tierra que no produce fruto no era responsable por eso. Ela não poderia ser responsabilizada por isso. No podría ser responsabilizada o culpada de nada. Porque se ela não deu fruto porque não chove, ela é vítima e não responsável por isso. Porque si ella, perdón, no da fruto, ¿verdad? Isso, se aqui não dá fruto, é porque não chove, então ela é uma vítima, ela não é responsável. Si ella no da fruto porque no llueve, entonces ella no es responsable, sino es víctima. Porque não está no poder da terra fazer chover sobre ela. Porque no estaba en poder de la propia tierra que llueva sobre ella. E durante muito tempo eu pensava que essa era a diferença, sobre uma chove e a outra não. Yo pensaba que ahí estaba la diferencia, que sobre una llueve y sobre la otra no. Mas Deus começou a me fazer lembrar de versículos bíblicos. Pero Dios comenzó a hacerme recordar algunos versículos Por bíblicos. exemplo, mesmo quando Jesus fala da chuva natural, Por ejemplo, cuando Dios habla de la lluvia natural, Jesus diz que Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. la Biblia dice que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ele não está escolhendo sobre quem chove e sobre quem não chove. Él no escoge sobre quién llueve y sobre quién no Ele llueve. manda a chuva sobre todo mundo. Él manda la lluvia sobre todo el mundo, Sobre o justo e o injusto. sobre el justo y el injusto. Então há algo que eu e você precisamos entender. Entonces aquí hay algo que necesitamos Assim entender. como no natural, Así como en lo natural. espiritualmente ele também derrama chuva sobre todos. Así como sucede en lo natural, en el mundo espiritual también Él envía su lluvia sobre O todos. profeta Joel declarou: El profeta Joel dijo, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. escribió así: acontecerá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Deus não diz: vou derramar do meu espírito só sobre os crentes. Dios no dice que derramará su espíritu solamente sobre los creyentes. Ele não falou: vou derramar do meu espírito só sobre os crentes bons das igrejas boas. Él lo dice ahí: voy a derramar de mi espíritu sobre los creyentes buenos de las iglesias buenas. Ele diz: eu vou derramar sobre toda a carne. Él dice así: voy a derramar sobre toda carne. E quando Joel fala do derramar do Espírito Santo, Y cuando Joel habla sobre el derramamiento del Espíritu ele Santo, compara isso com as primeiras e as últimas chuvas. Ele compara isso com as primeiras e as últimas chuvas. él compara esto con las primeras y las últimas lluvias. Porque o derramar do Espírito Santo também é simbolizado pela chuva.
Porque el derramamiento del Espíritu Santo también es simbolizado por la lluvia. E essa chuva do derramar do Espírito Santo Y esa lluvia del derramar del Espíritu Santo também é feito sobre todos. viene sobre todos. Ou seja, Deus não está escolhendo quem vai receber a chuva e quem não. O sea, Dios no está escogiendo quién va a recibir la lluvia y quién no. A diferença entre o primeiro tipo de terra e o segundo La diferencia entre el primer tipo de tierra y el segundo é que a Bíblia diz que o primeiro tipo de terra, ele embebe a água da chuva. la Biblia nos dice que el primer tipo de tierra recibe, a ver, déjame ver acá, por favor. Verso 7. 7, ajá. Porque porque la tierra que bebe la lluvia, bebe. Uma das traduções diz bebe. Una de las traducciones dice bebe. Uma outra tradução diz retém a água da chuva. La otra traducción dice que retiene, esa tierra retiene el agua de la E lluvia. tem uma terceira tradução ainda, Y hay una tercera traducción que é a que eu tenho aqui no português, que lo tengo aquí en el portugués, que diz que ela absorve a água da chuva. la cual dice que esta tierra absorbe el agua de la lluvia. Ou seja, a diferença entre a primeira e a segunda não é que sobre uma chove e a outra não. O sea, que la diferencia entre la primera tierra y la segunda no es si ella, llueve, ¿no? Que sobre uma chove e sobre a outra não. Que sobre una llueve y sobre la otra no. A diferença é que uma retém a água da chuva La diferencia es que una de ellas retiene el agua de la lluvia e a outra não tem a capacidade de segurar a água da chuva. y la otra no tiene la capacidad de absorber, retener el agua de la lluvia. Vocês lembram qual foi o assunto principal da nossa outra ministração? ¿Ustedes saben cuál fue el tema principal de nuestra administración anterior? A nossa responsabilidade de interagir com o Espírito Santo. Es nuestra responsabilidad de interactuar con el Espíritu O Santo. que é a chuva? La lluvia É o maior investimento de Deus para que a terra frutifique. es la mayor inversión de Dios para que la tierra fructifique. O que é a pessoa e a ação do Espírito Santo na vida do crente? Lo que es perdón, pastor. Ação e a pessoa do Espírito Santo na vida do La crente. acción y la persona del Espíritu Santo en É la o vida del maior creyente. investimento para que eu e você frutifiquemos. Es la mayor inversión para que usted y yo fructifiquemos. Então nós temos aqui um paralelo. Entonces aquí tenemos un paralelo. O que o crente precisa Lo que el creyente necesita não é de chuva sobre a vida dele. no es la lluvia que necesita sobre O que él. ele precisa aprender Lo que él necesita aprender é o que ele vai fazer com a chuva que cai sobre ele. ¿Qué es lo que él va a hacer con la lluvia que cae sobre él? Porque no início do meu ministério, Porque al comenzar mi ministerio, eu ia em todo lugar falando de avivamento. yo iba a todo lugar hablando de Nós avivamiento. orávamos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Orábamos para que las personas recibiesen el E eu Espíritu pensava, Santo. o dia que eles descobriram o Espírito Santo, a vida deles vai mudar. Yo pensaba, el día en que ellos descubran el Espíritu Santo, la vida de ellos va a cambiar. Quando eles tiverem uma experiência com o Espírito Santo, tudo vai ser diferente. Yo pensaba, el día en que tengan una experiencia con el Espíritu Santo, todo va a ser diferente. Então eu queria levar a experiência para todo mundo. Entonces yo quería llevar la experiencia a todo el mundo. E não podemos dizer que isso é errado, Y no podemos decir que eso es equivocado, até porque é bíblico. sino que es bíblico. Quando você olha para os apóstolos, Cuando mira a los apóstoles, qual é a primeira preocupação que eles tinham quando alguém se convertia? ¿cuál era la primera preocupación que ellos tenían cuando alguien se convertía? Atos capítulo 8 Hechos 8 nos diz que Filipe está evangelizando a cidade de Samaria. nos dice que Felipe estaba evangelizando en Samaria. Tem um grande avivamento lá. Hay un gran avivamiento por As ahí. pessoas estão se convertendo, sendo batizadas. Las personas se están convirtiendo y siendo bautizadas. A Bíblia diz que quando a igreja em Jerusalém ouviu a notícia, La Biblia nos dice que cuando la iglesia en Jerusalén escuchó esa noticia, mandaram para lá os apóstolos Pedro e João enviaron allá a los apóstoles Pedro y Juan para orar com essas pessoas, para orar por esas personas, para que eles recebessem o Espírito para Santo. que ellos recibieran el Espíritu Porque Santo. todos tinham sido batizados em nome de Jesus, mas sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. Porque todos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, Entonces, pero no había descendido el Espíritu A Santo. prioridade depois da conversão Entonces la prioridad después de la conversión era introduzir as pessoas numa experiência com o Espírito Santo. era introducir a las personas a una experiencia con el Espíritu Santo. Atos 19 nos mostra En Hechos 19 nos muestra que quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso que cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, e ele encontra um grupo de pessoas que se intitulam discípulos,
y él encuentra un grupo de discípulos que se intitulam que discípulos. se llaman discípulos. Ele faz uma pergunta para eles. Él les hace una pregunta. É a primeira pergunta do checklist da conferência. Era la primera pregunta del chequeo de la A conferencia. primeira pergunta. La primera pregunta. Isso tem que mostrar para mim e para você a importância do que está por trás disso. Esto nos muestra la importancia de lo que está detrás de esto. Ele pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Les digo así, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A primeira pergunta. La primera pregunta. Qual é a resposta deles? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Atos 19 diz que eles disseram: nós nem ouvimos falar que exista o Espírito Santo. Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído hablar que existe el Espíritu Santo. Quando eles respondem dessa maneira, Cuando ellos responden de esta forma, Paulo do lado de cá, Pablo de este lado, ele diz: no que é que vocês foram batizados? ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Por que ele está perguntando no que é que vocês foram batizados? ¿Por qué les pregunta en qué fueron ustedes bautizados? Eu vou te dizer o que Paulo está falando nas entrelinhas. Yo te quiero decir lo que Pablo les está preguntando entre líneas. Ele está dizendo: eu não reconheço um evangelho que levaria vocês a Jesus, mas não apresentaria vocês do Espírito Santo. Yo no reconozco un evangelio que les traiga a Jesús, pero no les traiga entonces el Espíritu Santo. Então me explica no que vocês foram batizados, porque isso não tem cara de evangelho para mim. Explíquenme en qué fueron bautizados, porque eso no tiene cara de evangelio para mí. Aí diz: nós somos batizados no batismo de João, o Batista. Ellos dicen así, fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Paulo diz: gente, Y Pablo les dice, gente, João veio praticando um batismo de arrependimento, les dice así, Juan vino practicando el bautismo de arrepentimiento. anunciando a vinda de Jesus, Él anunciaba la venida de Jesús, que já veio quien ya vino. e já instituiu seu próprio batismo. Y Jesús ya ha instituido su propio bautismo. Paulo fala para eles: nós vamos começar tudo de novo. Entonces Pablo les dice, vamos a comenzar todo de nuevo. Leva esse pessoal para as águas, Les lleva a las personas a las os aguas, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. los bautiza en el nombre del Señor E a Jesucristo. Bíblia diz: sobre cada deles veio o Espírito Santo. Y la Biblia dice que sobre cada uno de ellos vino el Espíritu Santo. Qual era a primeira preocupação que eles tinham com o novo convertido? ¿Cuál era la primera preocupación que ellos tenían con un nuevo convertido? Que ele pudesse receber o Espírito Santo. Que recibiera el Espíritu Santo. Atos capítulo 9. Hechos 9. O apóstolo Paulo acabou de se converter. El apóstol Pablo terminó de convertirse. Não é uma conversão qualquer. No es una conversión cualquiera. O próprio Jesus apareceu para ele. El mismo Jesús le apareció. Quantas pessoas você conhece que se converteram com o próprio Jesus aparecendo? ¿Cuántas personas ustedes conocen las cuales se convirtieron porque Jesús se les apareció? Não é toda hora que isso acontece. No pasa eso en todo momento. E quando acontece, é uma grande conversão. Y cuando eso sucede es una gran conversión. A prova disso La prueba de eso, é que Paulo está 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. la prueba de eso es que Pablo está encerrado en un cuarto 3 días sin comer ni beber. Orando. Orando. Quantos novos convertidos você conhece que depois de entregar a vida a Jesus se trancaram 3 dias para orar sem comer nem beber? ¿A cuántos nuevos convertidos usted conoce que luego de su conversión se encerraron en su cuarto orando 3 días sin comer ni beber? Ninguém se tranca dessa forma sem uma experiência profunda com Deus. Nadie se encierra de esa forma sin una experiencia profunda con Dios. Então Paulo está lá, já teve a sua experiência, Pablo está allá, ya tiene su experiencia, está trancado já no 3º dia, está ahí encerrado en el tercer e día. agora Jesus aparece numa visão a um outro discípulo chamado Ananias. Entonces Jesús se aparece en una visión a otro discípulo llamado Ananías. E ele diz: Ananias, eu preciso que você vá até a casa onde Saulo se encontra. Y Dios le dice a Ananías, Ananías, tienes que ir hasta la casa donde está Saulo. E você vai impor as mãos sobre ele, Vas a imponer las manos sobre él para que 2 coisas aconteçam. para que pasen 2 cosas. Que ele volte a enxergar Primero, que él vuelva a ver. e que ele, segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Segundo, que sea lleno del Espíritu Que ele Santo. seja cheio do Espírito Que Santo. sea lleno del Espíritu Santo. Eu vou repetir: que ele seja cheio do Espírito Voy a Santo. repetir, que sea lleno del Espíritu Sabe Santo. o que Jesus está falando para Ananias? ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a Ananías? Não importa se Paulo converteu comigo aparecendo para ele. No importa si él se convirtió cuando yo mismo le aparecía Não a él. importa se ele está 3 dias sem comer nem beber orando. No importa si él ya está 3 días
sin comer ni beber y está orando. O que ele precisa agora é ser cheio do Espírito Lo Santo. que él necesita ahora es ser lleno del Espíritu Santo. Jesus está dizendo, eu preciso que você me ajude a levá-lo ao enchimento do Espírito Santo. Jesús le está diciendo así: yo necesito que me ayudes a llevarlo a ser lleno del Espíritu Santo. O que é que Jesus está dizendo? ¿Qué es lo que Jesús dice? Que nem a pessoa que ele se revelou e ganhou Es que ni siquiera la persona a la cual él mismo se reveló y ganó vai se desenvolver na fé sem uma experiência com o Espírito Santo. se va a desarrollar en la fe sin una experiencia con el Espíritu Santo. O problema é que nós temos nos tornado um tipo de igreja que já não prega mais a experiência com o Espírito Santo. Nos hemos vuelto una iglesia, ese es el problema, nos hemos vuelto una iglesia que no predica más sobre la experiencia con el A Espíritu gente Santo. aceita ela, Aceptamos esa a enseñanza, gente valoriza se acontecer com um ou outro, valorizamos si pasa con uno u otro, mas deixamos de pregar que cada pessoa precisa de uma experiência com o Espírito pero Santo. hemos dejado de predicar que cada persona necesita una experiencia con el Espíritu E Santo. isso tem nos roubado do melhor de Deus há muito tempo. Y eso nos ha robado lo mejor de Dios hace mucho Então tiempo. a igreja procurava levar as pessoas à experiência com o Espírito Santo. Entonces la iglesia buscaba llevar a las personas a una E experiencia eu con el comecei meu Espíritu ministério Santo. fazendo a mesma coisa. Y yo comencé en mi ministerio haciendo lo mismo. Mas com o tempo eu descobri Pero con el tiempo descubrí que as pessoas não precisavam apenas de uma experiência com o Espírito que Santo. las personas no necesitaban solamente de una experiencia con el Espíritu Santo. Até porque uma experiência, Porque una experiencia, as pessoas que caíram também tiveram. porque aquellas personas que cayeron también tuvieron. Está escrito aqui no versículo 4 Está en el versículo 4 de Hebreus 6, que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. y nos dice que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo, Tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, mas fracassaram. pero fracasaron. O que vai nos impedir de fracassar Lo que nos va a impedir fracasar não é uma experiência com o Espírito Santo, no es una experiencia con el Espíritu é a Santo. continuidade do relacionamento com o Espírito Santo dia após dia. Es la continuidad de nuestra relación con el Espíritu Santo día a día. A palavra de Deus fala que eu e você recebemos o selo do Espírito Santo. La palabra de Dios nos dice que yo y tú hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Agora, há uma falta de entendimento sobre o que é o selo do Espírito Santo. Hay una falta de comprensión sobre lo que es el sello del Espíritu Santo. Porque a maioria das escolas teológicas Porque la mayoría de escuelas teológicas tenta estabelecer uma cronologia para a experiência do selo. intentan establecer una cronología para la experiencia A del discussão sello. é quando é que ele acontece. La cuestión es ¿cuándo sucede esto? Então as igrejas tradicionais Las iglesias tradicionales sempre diziam para a gente, siempre nos decían em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, en Efesios 1, 13 y que 14, dizem: quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, en quien también vosotros después que oísteis la palabra de o verdad, evangelho da vossa salvação, el evangelio de vuestra salvación, tendo nele também crido, y habiendo creído en él, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, ustedes fueron sellados con el espíritu de la o qual é promesa, o penhor da nossa herança. lo cual es garantía, arras de nuestra herencia. Então eles diziam: a gente ouve a palavra da verdade, Entonces, uno oye la palabra de verdad, o evangelho da el salvação, evangelio de salvación, a gente acredita nele uno cree en él e imediatamente recebe o selo. e inmediatamente recibe el sello. Então eles diziam que no novo nascimento, Ellos decían, en el nuevo nacimiento, quando o Espírito Santo veio habitar em você, cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti, você recebeu o selo e a garantia que precisava. usted recibió el sello y es la garantía que usted necesita. Mas na virada do século XIX para o XX, Pero cuando cambió, pasó el siglo XIX al XX, quando estourou o movimento pentecostal, cuando explotó el movimiento pentecostal, uma coisa diferente começou a ser ensinada. se comenzó a enseñar algo diferente. Os pentecostais diziam: não, Los pentecostales decían, no, se a pessoa já tivesse o selo, si la persona ya tuviera el sello, ela nunca ia desviar, nunca se desviaría. porque o selo é a garantia de que ela termine tudo. O selo é a garantia de que ela vá até o fim, termine a obra.
a El carreira. sello es la garantía de que esa persona va a ir hasta el fin. E se está desviando é porque ainda não tem o selo. Si se desvía es porque todavía no tiene ese sello. Então eles começaram a pregar o selo do Espírito. Entonces ellos comenzaron a predicar que el sello del É Espíritu quando você é cheio, batizado no Espírito Santo. es cuando usted es lleno y bautizado con el E Espíritu eu não sei Santo. aqui no Peru, mas lá no Brasil, Yo no sé si acá en el Perú, pero allá en Brasil, os pentecostais já nem diziam batizado no Espírito, dizia selado com o Espírito. los pentecostales ni siquiera decían bautizado en el Espíritu Santo, sino sellado en el Espíritu O Santo. problema El problema é que à medida que os anos começaram a se passar, que a medida que los años pasaron, o argumento que eles usaram contra a doutrina dos tradicionais, el argumento que ellos usaron contra la doctrina de los tradicionales agora começou a se voltar contra eles. se comenzó a volver contra ellos mismos. Porque agora tinha crentes que nasceram de novo, Porque había creyentes que nacieron de nuevo, foram batizados no Espírito Santo, habían sido bautizados en el Espíritu mas Santo, também estavam se desviando. pero que también se estaban desviando. Então o raciocínio deles não se sustentava. Entonces el raciocinio de ellos no tenía sustento. Então alguns começaram a dizer, vamos colocar o selo do Espírito de novo lá no começo da caminhada. Entonces dijeron, hay que poner el sello del Espíritu Santo de nuevo al comienzo de la jornada. E esse tem sido o nosso problema. Y ese fue nuestro problema. Tentar achar o momento da cronologia onde a gente ponha uma experiência. En hacer una cronología en el momento de uno pone la experiencia. Esse tem sido o nosso problema. Ese ha sido nuestro problema. Porque Deus nunca quis que nós tivéssemos uma experiência. Porque Dios nunca quiso que tuviésemos una experiencia. O que Ele sempre esperou de nós Porque Él siempre esperó de nosotros. é que tivéssemos relacionamento com o Espírito Santo. Él siempre esperó de nosotros que tuviésemos una relación con el Espíritu Santo. 2 Coríntios 13:13. En 2 de Corintios 13:3, A palavra de Deus diz assim: la palabra de Dios nos dice así: que a graça do Senhor Jesus Cristo, la gracia del Señor o Jesucristo, amor de Deus o Pai el amor de Dios Padre e a comunhão do Espírito Santo y la comunión del Espíritu Santo seja com cada um de vós. sea con cada uno de A vosotros. comunhão do Espírito Santo. La comunión del Espíritu Santo. Agora, eu fico imaginando como os crentes leem esse versículo. Yo me pongo a imaginar cómo leen los creyentes este versículo. Normalmente ele lê lá, a graça do Senhor Jesus. La gracia del Señor Jesús. Aí ele pensa, isso é importante. Y él piensa, esto es importante. Porque pela graça nós somos salvos. Porque por la gracia somos salvos. Se não fosse a graça de Jesus, a gente estava tudo perdido. Si no fuera la gracia de Jesús, estaríamos todo el mundo perdido. Então ele lê lá, isso é importante. Y piensa, esto es importante. Aí ele continua lendo, o amor de Deus o Pai. Y sigue leyendo, el amor de Dios Padre. Aí ele para e pensa, isso também é Y importante. entonces se detiene y piensa, eso también es importante. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Porque la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Então se não fosse o amor do Pai, a gente não estaria salvo. Entonces, si no fuese el amor del Padre, uno no sería salvo. Aí ele pensa, esse segundo também é importante. Entonces piensa así, el segundo también es importante. Mas ele termina de ler o versículo, e que a comunhão do Espírito Y Santo. ahí lee el versículo final diciendo, y la comunión del Espíritu Santo. E ele pensa, o que quer que isso seja, Y piensa así, lo que eso sea, não deve ser importante. no debe ser tan importante, E que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. y ni que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Por que eu digo que a maioria acha que não é importante? ¿Por qué yo digo que la mayoría cree que esto no es importante? Nossas igrejas estão cheias de pregação e ensino. Nuestras iglesias están llenas de predicación y enseñanza, E até mesmo músicas y aún de música, sobre a graça de Jesus sobre la gracia de Jesús, e sobre o amor de Deus o Pai. sobre el amor de Dios E Padre. não estou dizendo que é errado pregar, ensinar ou cantar sobre isso. No estoy enseñando que está mal enseñar y cantar sobre esto. Mas o problema é que nós não falamos da última coisa. El problema está en que no hablamos sobre la última cosa. A gente não ensina, a gente não canta sobre isso. Uno no enseña ni canta sobre esto, Porque nós não entendemos a importância dessa declaração. porque no entendemos la importancia de esta declaración. Eu quero te dizer algo. A comunhão com o Espírito Santo, Yo quiero decirte algo, la comunión con el Espíritu ela é Santo tão essencial à vida cristã es tan esencial a la vida cristiana, quanto a graça de Jesus e o amor do Pai. junto a la gracia de Jesús y el amor del Padre. Assim como se você tirar a graça de Jesus e o amor do Pai, não tem vida cristã, Así como usted diría
que sin la gracia de Jesús y sin el amor del Padre no hay vida cristiana. Se você tirar a comunhão com o Espírito Santo, também não há vida cristã. Si usted también quita la comunión con el Espíritu Santo, no hay vida cristiana. Então qual é o nosso problema? ¿Cuál es nuestro problema? Nós tentamos fazer do selo uma experiência, Intentamos hacer del sello una experiencia, quando deveríamos entendê-lo como um relacionamento contínuo. cuando tenemos que entenderlo como una relación continua. Então deixa eu te dar um exemplo. Déjame darte un ejemplo. Eu já estou vivo Yo estoy vivo, ya estoy vivo, há mais ou menos 16.300 dias, para Mas só- arredondar. más o menos 16.300 días para redondear. Para facilitar suas contas, semana que vem eu faço 45 anos. Para que facilite sus cálculos, la próxima semana cumplo 45 años. Mais ou menos 16.300 dias. Más o menos 16.300 días. Agora vamos fazer junto uma conta. Entonces, hagamos juntos una cuenta, un cálculo. Se na média, durante toda a minha vida, Si en promedio, en toda mi vida, eu tiver comido 1 quilo de comida por dia, yo he comido 1 kilo de comida por día, imaginando que foi menos quando era criança, mais quando foi adulto, imaginando que comí menos cuando era niño y mucho más cuando era adulto, mas a média é de 1 quilo de comida por dia. un promedio de 1 kilo de comida por día. Isso significa Eso significa que eu já comi mais de 16 toneladas de alimento. que ya he comido más de 16 toneladas de alimento. E quem é mais velho do que eu comeu mais. Y quien es más viejo que yo ha comido mucho más. Agora tenta imaginar quanto espaço a gente precisaria para botar aqui 16 toneladas de alimento. Ahora, piensa un momento, ¿cuánto espacio necesitaríamos aquí para meter 16 toneladas de Gente, comida? é muita comida. Es mucha comida. Agora vamos imaginar Ahora imaginemos, que há uns 4 anos atrás, hace 4 años atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida, cuando completé 15.000 días de vida, e portanto já tinha comido 15 toneladas de alimento. por tanto ya había comido 15 toneladas de alimento. Aí eu imaginando toda essa quantidade de alimento, Entonces, imaginando toda esa cantidad de alimento, aí eu pensasse, não, já comi muito. yo pensar así, ya comí demasiado. 15 toneladas de alimento. 15 toneladas, Não vou comer mais. ya no voy a comer más. E se há 4 anos atrás, 4 años atrás, eu parasse de comer achando que já comi muito, y si hace 4 años atrás yo hubiese parado de comer pensando que ya comí demasiado, eu estaria vivo aqui hoje? ¿estaría vivo hoy aquí? É claro que não. Claro que no. Então não adianta usar a lógica de eu já comi muito e daqui para frente não comer mais. Entonces, no, de nada sirve esa lógica que dice, ya comí mucho y de aquí para adelante no voy a comer más. Agora, se a gente consegue entender esse exemplo que eu estou dando, Si logramos entender el ejemplo que les estoy dando, por que que o crente não consegue entender isso? ¿por qué no podemos entender esto? Não adianta você ter uma experiência com o Espírito Santo quando nasceu de novo. De nada sirve una experiencia con el Espíritu Santo cuando usted nació de nuevo. E depois outra quando foi batizado no Espírito Santo. Otra cuando fue bautizado en el E Espíritu depois Santo. outra naquela vigília. Después otra en esa E vigilia. de repente você para de relacionar com Ele. Y de repente usted se para, ya deja de relacionarse con Él. Então não importa quanta experiência você já teve. No importa cuánta experiencias usted ya tuvo. Se você parar de se relacionar com Ele, você vai morrer Si espiritualmente. usted deja de relacionarse con Él, usted va a morir espiritualmente. Quando a Bíblia fala de um selo do Espírito, nunca falou de uma experiência, fala de um relacionamento. Cuando la Biblia nos habla del sello del Espíritu Santo, no nos habla de una experiencia, nos habla de una relación. E esse relacionamento tem que continuar o tempo todo, dia após dia. Y esa relación tiene que seguir todo el tiempo, día tras día. O que nós chamamos hoje de cristianismo, Lo que nosotros llamamos hoy de cristianismo, lá no livro de Atos, no início da nossa fé, ahí en el libro de Hechos, al inicio de nuestra fe, era chamado de o caminho. era llamado de el camino. É assim que se referiam à fé cristã. Así se referían a la fe cristiana. O caminho. El camino. E eu não estou tentando mudar o nome. Yo no quiero cambiar el Não nombre. estou dizendo que hoje não pode falar cristianismo e tem que voltar a falar o caminho. Yo no estoy diciendo que el cristianismo tiene que cambiar de nombre y llamarse Mas el por que camino. nós temos que entender que eles chamavam a fé de o caminho?
Pero tenemos que entender por qué llamaban ellos a la fe de el camino. Porque aí nós vamos entender outras profecias da Bíblia. Porque eso nos ayuda a entender otras profecías de la Biblia. No livro do profeta Isaías, En el libro del profeta Isaías, no capítulo 30 e no versículo 21, en el capítulo 30, versículo 21, Deus fez a seguinte declaração: Dios hace la siguiente declaración. haverá diante de vocês um caminho santo. Dice así: habrá delante de ustedes un camino santo. Haverá diante de vocês um caminho santo. Habrá delante de ustedes un camino santo. Mas Deus não prometeu só um caminho. Ele não prometeu só um caminho. Pero Él no prometió solamente un camino, Ele diz: enquanto vocês andarem por esse caminho, sino que prometió: mientras ustedes caminen por este camino, haverá uma voz atrás de vocês, habrá una voz detrás de ustedes, dizendo: não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. diciendo: no te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda. Esse é o caminho, andai nele. Este es el camino, andad en O él. que é que Deus estava prometendo para nós? ¿Qué es lo que Dios nos estaba prometiendo? Que não só haveria um caminho, Que no solamente habría un camino, mas haveria um guia para nos conduzir durante todo o caminho. sino que habría un guía para conducirnos por todo ese camino. Quem era esse guia que Isaías estava profetizando? ¿Quién es ese guía sobre el cual Isaías estaba profetizando? Paulo responde em Romanos 8,14. Pablo responde en Romanos Os que 8:14. são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Los Deus. que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos pensar o que aconteceu no início da igreja. Vamos a pensar en lo que pasó al inicio de la iglesia. Enquanto os judeus estavam pregando para judeus, Mientras los judíos predicaban a los judíos, era bem mais fácil de evangelizar. era más fácil evangelizar. Por quê? ¿Por qué? Porque eles tinham muitos valores em comum. Porque tenían muchos valores en común. Ele pegava um judeu que também acreditava nas escrituras Ellos hablaban con un judío que también creía en las escrituras e tentava provar pelas escrituras y le trataban de demostrar por las que escrituras Jesus era o Cristo e que as profecias se cumpriram nele. que Jesús era el Cristo y que las profecías se cumplieron en él. Quando um crente evangelizava um outro judeu, Cuando un creyente evangelizaba a otro judío, não precisava falar contra a idolatria, no necesitaba hablar contra la idolatría, não precisava falar contra a imoralidade, no necesitaba hablar contra la inmoralidad, não precisava falar contra o roubo, no necesitaba hablar contra el robo, porque ele já tinha os valores da palavra de Deus sobre isso. porque él ya conocía los valores de la palabra de Dios sobre eso. Então, por exemplo, lá no Brasil, Entonces, por ejemplo, ahí en Brasil, nós somos uma nação que, culturalmente falando, somos una nación que culturalmente hablando é uma nação cristã, es una nación cristiana, porque o catolicismo foi muito forte na nossa nação. porque el catolicismo fue muy fuerte en nuestro E país eles difundiram muitos conceitos. y ellos difundieron muchos conceptos. Então, quando nós vamos evangelizar alguém que a gente não conhece, Entonces, cuando evangelizamos a alguien a quien no a conocemos, maioria dessas pessoas já ouviu falar de Deus e o diabo, la mayoría ya escuchó hablar acerca de Dios, del diablo, do céu e do inferno, del cielo, del infierno, anjo e demônio, ángel y demonio, certo e errado. correcto e incorrecto. Então a gente precisa só mostrar para ele, Entonces uno solamente tiene que mostrarles a ellos, pela palavra de Deus, por la palabra de Dios, qual é a forma correta de relacionar com Deus. cuál es la manera correcta de relacionarnos con Dios. E é mais fácil para a gente pregar o evangelho para essas pessoas. Y es más fácil predicar el evangelio a esas Porque a personas, gente já tem algumas coisas que são crenças comuns. porque tenemos con ellos algunas creencias comunes. Agora, se um brasileiro vai lá para a Índia pregar para um hindu, Pero si el evangelio va a India para predicar a un hindú, é outra conversa. ahí ya la cosa cambia. É muito desafio. Es un desafío tremendo. Porque você chega para ele e diz: a palavra de Deus diz. Usted llega y le dice, la palabra de Dios dice. Ele vai te perguntar qual Deus. Y él te va a preguntar, ¿cuál Dios? Aí você pensa: como qual Deus? Só tem um Deus. Usted va a decir, ¿cómo que cuál Dios? Solamente hay un Dios. Ele vai dizer: não, tem milhões de deuses. Y él te va a decir, no, hay millones de dioses. Porque ele não acredita como você. ¿Por qué? Porque él no cree como tú crees. Então agora o trabalho de evangelizá-lo, Entonces, el trabajo de evangelizarlo, o desafio é muito maior. ahí el desafío es mucho más grande. É por isso que eles precisavam pregar o evangelho na força de sinais, prodígios e milagres. Entonces, ellos necesitaban predicar el evangelio en la fuerza de prodigios y señales.
Mas o desafio não era só convertê-los. Pero el desafío no era solamente convertirlos, Era agora discipulá-los. era también discipularlos. Então você pegava uma pessoa do meio dos gentios Entonces usted tomaba una persona de en medio de los que gentiles, culturalmente tinha a prática da poligamia, casar com várias mulheres. por ejemplo, practicaba la poligamia, casado con varias mujeres. E agora tem que dizer para ele que não pode ter esse monte de mulheres. Ahora había que decirle que no podía tener ese montón de mujeres. Essa pessoa do mundo dos gentios, antes de converter, Esa persona del mundo gentil, antes de convertirse, ela praticava idolatria. practicaba la idolatría. Agora eles precisam ser convencidos de que isso não é mais permitido. Ahora esa persona necesitaba ser convencida de que eso ya no era permitido. Quando eles iam nos templos dos seus ídolos, Cuando iban a los templos de sus ídolos, a prostituição era praticada dentro do templo. la prostitución se practicaba dentro del propio Agora templo. você tem que falar para esse novo convertido Ahora había que hablarle a ese nuevo convertido que não pode prostituir que ya no se puede e prostituir, tem que viver uma vida de pureza agora. sino que ahora tiene que vivir una vida pura. Você consegue entender culturalmente o desafio? ¿Usted logra entender cuál era ese desafío cultural? Era bem mais difícil evangelizar e discipular. Era mucho más difícil evangelizar y discipular. Agora, nesse ambiente onde era mais difícil, Ahora, en ese ambiente, cuando era más difícil, vamos pensar no que os apóstolos Paulo e Barnabé fizeram. vamos a pensar en lo que los apóstoles Pablo y Bernabé Eles hicieron. entravam numa cidade, Entraban a una ciudad, pregavam o evangelho, predicaban el evangelio, batizavam os primeiros convertidos, bautizaban a los primeros convertidos, dava o básico do discipulado para eles. les enseñaban lo básico del discipulado E aí dizia para eles, agora vocês ficam aqui. y les decía, ahora ustedes quedan aquí. Às vezes eram poucos meses. A veces eran pocos E meses. dizia, agora vocês esperam aqui, Ahora ustedes quedan aquí. que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. Nosotros vamos a ir a predicar el evangelio a otra ciudad. E eles iam embora. Y se iban. E quando iam embora, Y cuando se iban, essas pessoas ainda não tinham pastor. estas personas no tenían un pastor. Atos 14 diz que depois de um tempo eles voltavam Hechos 14 dice que después de un tiempo los apóstoles para ver volvían quais os crentes que amadureceram mais, para ver cuáles creyentes habían madurado más, para estabelecer os primeiros líderes. para establecer a los primeros líderes. Então, quando eles saíam, não tinha liderança que ficava cuidando deles. Entonces, cuando salían no había un liderazgo que cuidara de ellos. Quando eles saíam para pregar em outra cidade, Cuando ellos salían para ganar a otra ciudad, esses novos crentes ficavam sem Bíblia, esos nuevos creyentes quedaban sin Biblia, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. E só o judeu tinha acesso ao Velho Testamento. Y solamente los judíos tenían acceso al Então Antiguo Testamento. agora eles vão embora e deixam esses novos convertidos sem pastor e sem Bíblia. Ahora ellos se iban y dejaban a esos nuevos creyentes sin pastor y sin Biblia. E também não deixavam eles Y tampoco no dejaban con ellos com um prédio para ter as próprias reuniões. un lugar, un edificio para que ellos se reúnan. A Bíblia diz que Paulo, na cidade de Éfeso, La Biblia nos dice que Pablo en la ciudad de por Éfeso, 2 anos alugou uma escola para improvisar as reuniões. la Biblia nos dice que Pablo en Éfeso alquiló una escuela para improvisar las reuniones. Eles não tinham um templo como esses que nós podemos ter hoje. No tenían un templo como el que podemos tener hoy. Agora, gente, vamos ser honestos aqui. Ahora, seamos honestos aquí. Hoje em dia nós damos para o novo convertido. Ahora estamos con el nuevo convertido. Nós damos pastor, Le damos pastor, nós damos le Bíblia, damos Biblia, nós damos prédio. les damos un lugar. E é difícil eles ficarem firmes na fé. Y es difícil que ellos queden firmes en la fe. Como Paulo e Barnabé iam embora sem dar Bíblia, pastor nem prédio, acreditando que eles não iam se perder na fé. ¿Cómo es que Pablo, sin dejar con ellos pastor, sin Biblia y sin un edificio, creían que ellos se iban a fortalecer en O la que fe? mudou entre a forma que o evangelho era pregado no começo e a forma como é pregado hoje em dia? ¿Qué cambió entre la manera como era predicado el evangelio en un comienzo a como es predicado ahora? Quem responde isso para nós é o apóstolo João. ¿Quién nos responde eso? Es el apóstol Juan. Em 1 de João 2:27, Primero de Juan 2:27. ele diz, vós tendes a unção do santo. Él dice así: ustedes tienen la unción del santo. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe ninguna otra cosa. Porque a unção do santo que está em vós, Porque la unción del santo que está en ustedes, ela vos ensina todas as coisas. ella les enseña todas las cosas. O que eles davam para esse grupo de novos convertidos? Perdón, pastor.
O que os apóstolos ofereciam para esse grupo de novos convertidos? ¿Qué era lo que los apóstoles ofrecían a esos nuevos Que mesmo convertidos? deixando eles sem pastor, sem discipulador, sem Bíblia, a coisa funcionava. Aún dejándoles sin pastor, sin Biblia, sin lugar donde funcionar. Eles ensinavam esses novos crentes Ellos les enseñaban a esos nuevos a creyentes viver a liderança do Espírito Santo na vida deles. a vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo en la vida de Eles ellos. diziam, Deus não prometeu só caminho, Ellos le decían, Dios no nos prometió solamente el camino, mas uma voz atrás de vocês, guiando vocês pelo caminho. sino una voz detrás de ustedes guiándoles por el camino. Eles diziam, esse é o Espírito Santo que vai guiar vocês na nova jornada. Este es el Espíritu Santo que les va a guiar a ustedes en esta nueva jornada. Ouvir a voz e a direção do Espírito Santo não deveria ser privilégio de alguns. Oír la voz y la dirección del Espíritu Santo no debería ser el privilegio de solamente algunos. É algo que Deus ofereceu para todos os crentes. Es algo que Dios ofreció a todos los creyentes. Todos podemos viver a liderança do Espírito Santo. Todos podemos vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo. E o significado dessa palavra, Y el significado de esta palabra, dirigido pelo Espírito lá em Romanos 8,14, dirigido por el Espíritu Santo según Romanos 8:14, significa ser tomado pela mão e Sim. conduzido até o destino final. significa ser tomado de la mano y ser conducido, llevado hasta el destino final. Ou seja, esse selo de garantia do Espírito Santo, En otras palabras, el sello de la garantía del Espíritu Santo, para que eu e você não venhamos a nos perder ao longo do caminho, para que tú y yo no nos perdamos a lo largo del camino. não é a experiência da conversão, No es la experiencia de la conversión. não é a experiência do batismo no Espírito No es la Santo. experiencia del bautismo en el Espíritu É uma Santo. caminhada inteira segurando a mão dele sem nunca largar a mão dele. Uma caminhada toda segurando a mão dele sem nunca soltar. Es caminar con Él todo el tiempo, tomado de la mano de Él, sin nunca soltarnos. Isaías 35:8. En Isaías 35:8. Deus diz assim: nem o louco errará esse caminho. Y Él dice así, ni un loco, ni un necio se equivocará en el camino. Sabe o que Deus está dizendo? ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Que a capacidade de sermos bem-sucedidos nessa jornada Que la capacidad de ser exitosos en esta caminata, en esta jornada, não depende de quanto conhecimento, entendimento ou sabedoria você tem. no depende de cuánto conocimiento o entendimiento o sabiduría usted tenga. Deus diz: nem o louco vai errar o caminho. Dios dice que ni siquiera el loco va a equivocarse en el camino. Então a gente não precisa nem ser muito inteligente para acertar o caminho. Esto está diciendo que uno no necesita ser muy inteligente para permanecer en Porque el o camino, segredo de permanecer no caminho sino que el secreto de permanecer en não el é o camino seu conhecimento ou inteligência, no es ni tu conocimiento ni tu é inteligencia, a sensibilidade à voz atrás de você. es la sensibilidad a la voz que está É a detrás de ti. capacidade de corresponder com a liderança dele. Es la capacidad de corresponder al liderazgo de Él. Eu não tenho nenhuma dúvida Yo no tengo ninguna duda de que uma das coisas mais importantes que um crente precisa descobrir que una de las cosas más importantes que el creyente tiene que descubrir é o relacionamento com o Espírito Santo. es la relación con el Espíritu Santo. Agora preste atenção em algo. Ahora présteme atención a algo. Nós podemos crescer nas experiências com o Espírito Santo. Podemos crecer en las experiencias con el Espíritu Santo. Na outra ministração antes do intervalo, En la primera administración antes del intervalo, eu falei da simplicidade com que ele nos dirige pelo testemunho interior. yo hablé sobre la simplicidad como Él nos dirige en el testimonio interior. Isso não significa que nós não podemos ter experiências espetaculares. Eso no significa que no podemos tener experiencias espectaculares. Elas podem acontecer. Pueden acontecer. No mês de setembro En el mes de septiembre do ano 2000, del año 2000, então estou falando de 17 anos atrás, estoy hablando de 17 años atrás. eu precisava fazer uma viagem. ¿Perdón? Eu precisava fazer uma viagem Tenía que hacer un viaje e eu precisava da minha carteira com os meus documentos. y yo necesitaba de mi billetera, algo así con mis documentos. Mas eu, quando acordei, não consegui achar a carteira na minha casa. Pero cuando me desperté no encontraba la billetera y nada en mi casa. Eu procurei em todo lugar e não consegui achar. Busqué en todo lugar y no lo encontré. E eu ficava pensando, onde que eu coloquei essa carteira? Yo me ponía a pensar, ¿dónde coloqué Era mi uma billetera? segunda-feira pela manhã. Era un lunes por la mañana. E eu me lembrava que no dia anterior, no domingo, eu fui com aquela carteira para a igreja. Yo me recordé
que el día anterior, el domingo, yo llevé mi billetera a la iglesia. Então eu pensei, eu devo ter esquecido na igreja. Entonces pensé, debo haber olvidado en la iglesia. Então fui lá, olhei no banco, embaixo do banco onde eu sentei para ver se eu tinha esquecido. Fui allá, miré en la banca, debajo del banco, de la banca, en la banca donde me había Não sentado. estava lá na igreja. Y no había ahí, no estaba en la iglesia. Pensei, onde é que nós fomos jantar depois? Y yo pensé, ¿dónde fuimos a comer, a cenar después? Ah, na casa daquele irmão da igreja. En la casa del tal hermano de la iglesia. Então fui lá bem cedo, acordei ele. Fui bien temprano, lo desperté. Falei, eu acho que eu esqueci minha carteira aqui ontem. Yo creo que aquí me olvidé mi billetera anoche. Nós procuramos na casa dele, ele falou, não está aqui não. Y él me dijo, buscamos ahí. Me dijo, no, no está aquí. E eu comecei a ficar aflito, Y yo me comencé a afligir. porque sem os documentos eu ia perder a viagem. Porque sin los documentos yo iba a perder el viaje. Então eu comecei a orar, a dizer, Deus, me mostra onde está essa carteira. Entonces yo le dije a Dios, muéstrame dónde está esa billetera. Mas enquanto eu orava, me mostra onde está a carteira. Pero mientras yo oraba, muéstrame dónde está Eu la estava billetera. achando só que ele ia me fazer lembrar da carteira. Eu só imaginava que ele ia me fazer lembrar onde estava a carteira. Yo imaginaba que él me iría a hacer recordar dónde estaba la billetera. Mas de repente eu tive uma visão, como se fosse uma tela de cinema na minha frente. Pero de repente tuve una visión, como si fuese una pantalla de cine delante E de eu mí. vi exatamente aonde eu perdi a carteira. Yo vi exactamente dónde perdí la billetera. Eu precisei pular uma enxurrada, não sei como fala enxurrada, depois da chuva, muita água. Ah, ya. Yo tuve que saltar sobre una, así, bastante agua que corría después de la lluvia. E eu vi na visão Y yo vi en la visión que na hora que eu dei o pulo por cima da água, que el momento cuando salté por encima del agua, a carteira que eu usava era uma carteira grande na época. la billetera que usaba era grande en esa época, E ela estava no bolso do lado de fora de um casaco que eu estava usando. que estaba en el bolsillo de afuera de una casaca que usaba. E na visão eu vi que o movimento que eu fiz com a perna na hora que eu dei o pulo, Y yo vi en la visión que en el momento cuando yo hice el movimiento con la pierna, al momento de saltar, que a minha perna bateu do lado de dentro do casaco e jogou a carteira para o lado de fora. que mi pierna golpeó la casaca por dentro y arrojó la billetera. É como se a câmera que estivesse filmando aquilo desse um zoom, aproximasse da carteira. Era como si una cámara hubiese hecho un zoom sobre esa E eu assisti aquilo em câmera billetera. lenta. Y yo vi eso en cámara lenta. Então eu vi aquele carteirão saindo do bolso, Yo vi esa billetera grande saliendo de mi bolsillo, rodando e caindo. rodando así y cayendo. E eu vi exatamente onde ela caiu. Y yo vi exactamente dónde cayó. Ela caiu dentro da água e correu embora. Cayó dentro del agua y el agua se la llevó. Então o Espírito Santo falou para mim, acha o próximo bueiro, é o lugar por onde a água entra. El Espíritu Santo me dijo, encuentra el siguiente hueco por donde el agua se mete. E quando eu fui lá, comecei a tirar galhos, folhas de árvore, foi uma chuva muito forte. Entonces cuando llegué a ese punto comencé a sacar las ramas de árboles, había sido una lluvia muy fuerte E a carteira estava presa lá, ela não tinha ido embora. y la billetera estaba ahí presa, no se había Eu perdido. fiquei tão feliz com aquela experiência. Yo estuve tan feliz con esa experiencia. Como Deus me deu aquela visão, como Ele falou comigo onde estava a carteira. Yo me quedé feliz con aquella visión, como de dónde Dios está, dónde había estado quedada Isso foi em setembro de 2000. la billetera. Eso fue en septiembre del 2000. Em janeiro de 2001, En enero del 2001. eu estava pregando no Canadá. Estaba predicando en Canadá E depois de um culto abençoado, y después de un culto bendecido, as pessoas começaram a falar na mesa do almoço sobre a liderança do Espírito Santo. las personas comenzaron a hablar ahí en la mesa del almuerzo sobre el liderazgo del Espíritu Então Santo. alguém contou uma experiência, Uno contó una experiencia, outro contou outra experiência, otro contó otra outro experiencia, contou outra experiência. otro contó otra Aquilo experiencia. estava muito edificante. Eso estaba muy E edificante eu resolvi contar a minha experiência da carteira. y yo decidí contar mi experiencia sobre la Porque billetera. fazia 4 meses que tinha acontecido. Hacía 4 meses que eso había pasado E todo mundo ficou impressionado com a história. y todo el mundo se quedó impresionado con la historia. As pessoas chegaram a se emocionar com os detalhes da história. Las personas hasta se emocionaron con los detalles de la historia. Mas o pastor daquela igreja, Pero el pastor de la iglesia ele falou para mim, foi muito boa essa experiência. me dijo así, ha sido buena, muy buena esa experiencia, Ele falou, mas eu já vi uma melhor. pero ya vi una mejor. Parece que tinha virado um campeonato de quem tinha experiência melhor. Parecía que se había convertido en un campeonato de quien había tenido alguna experiencia mejor. Aí eu falei, vamos ouvir a sua para ver se ela ganha. Entonces le dije, vamos a escuchar la suya, a ver si la tuya gana. Ele falou, na verdade a experiência não é minha, eu só sou a testemunha. Me dijo, la verdad, él dijo así, la verdad la experiencia no es mía, soy solo un testigo. Então ele falou, você conhece o pastor? E mencionou o nome dele. Usted conoce, dijo así, ¿conoces al pastor tal?
E eu falei sim. Yo le dije sí. Já encontrei muito velhinho por aí nas minhas viagens. Ya había muchos viejitos por ahí en mis viajes. E ele é um dos da vanguarda, do início do avivamento lá no Brasil. Y ellos y ese hermano, ese pastor era uno de la vanguardia al inicio del avivamiento en Brasil. Ele falou, então, esse homem veio pregar aqui no Canadá. Me dijo así, ese hombre vino a predicar aquí a Canadá. E eu fiquei de levá-lo da cidade onde nós almoçamos para pregar à noite em Toronto. Yo quedé en llevarlo de la ciudad donde estábamos almorzando hasta Toronto. Era 1 hora de viagem. Era 1 hora de viaje. Então eu saí com 2 horas de antecedência. Yo salí con 2 horas de anticipación. E cheguei na cidade faltando 1 hora para o culto. Y llegué a aquella ciudad faltando 1 hora para el culto. Falou, mas eu não conseguia localizar o endereço da igreja. Pero yo no lograba encontrar dónde estaba el templo. E aí eu comecei a pedir ajuda. Comencé a pedir ayuda. Uma pessoa me mandou num lugar. Una persona me mandó a un lugar. Nós fomos lá, não era. Fuimos, no era. Pedi informação, me mandaram em outro lugar. Pedí información, me mandaron a otro lugar. Também estava errado. También estaba Aí equivocado. perguntei de novo, me mandaram para outro lugar. Também Pregunté não de era. nuevo, me mandaron a otro lugar, tampoco era. E daqui a pouco a gente nem achava o lugar e nem sabia mais onde estava. De aquí a poco uno no encontraba el lugar ni sabía dónde estaba. Então deu 6 horas, que era o horário que ia começar a reunião. Llegaron las 6, la hora que iba a comenzar la reunión. Ele falou, e esse pastor de idade lá do Brasil? Y ese pastor ya con edad, anciano de allá de Brasil, Falou para ele, encosta o carro. le dijo así, estaciona un rato el carro. Ele falou, não, vou perguntar mais uma vez. Y él dijo, no, voy a preguntar a alguien más. Ele disse, não pergunta mais nada, para o carro. Le dijo, no preguntes nada, para el carro. Então ele parou. Entonces él se paró E esse pastor orou dessa forma. y el pastor oró de esta manera. E disse, Deus, você não me trouxe a esse país para eu ficar perdido. Dios, tú no me trajiste a este país para que yo me quede perdido. O Senhor já me mostrou o que vai fazer no culto de hoje. Tú ya me mostraste qué es lo que vas a hacer en el culto hoy. E o único que não me quer lá é o diabo. Y el único que no quiere que yo esté allá es el diablo. Então ele diz, Espírito Santo, Entonces dijo así, Espíritu Santo, você conhece essa cidade melhor do que ninguém. tú conoces esta ciudad mejor que nadie. Melhor do que o homem que a planejou. Mejor aún que el hombre que la planificó. Então ele disse, eu estou recorrendo direto a você agora. Yo estoy recurriendo a ti directamente en este momento. Nos guie até essa igreja agora. Guíanos hasta esa iglesia ahora. Esse meu amigo que está contando a história, Este mi amigo que contaba la ele historia, falou, eu achei que o velhinho tinha perdido o juízo. me dijo así, yo pensaba que el viejito había perdido el juicio. Que ele estava tão preocupado que ia perder o culto que ele deu um surto nele. Que él estaba tan preocupado por el culto que él tuvo alguna pérdida ahí, ¿no? Porque ele terminou a oração Terminó la oración e falou para mim, segue reto. y me dijo así, continúa recto. Vira agora para a direita. Ahora dobla a la derecha. Agora vira para a esquerda. Ahora dobla a la izquierda. Vai para cá, vai para lá. Anda para acá, anda para allá. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado, nem se o caminho tivesse todo sinalizado. Ni si el camino estuviera todo señalizado. O homem não sabia falar nada em inglês. El hombre no, perdón, y aunque el camino estuviese lleno de señales, el hombre no sabía hablar nada de inglés. Ele falou, então de repente nós paramos na frente de um prédio. De repente paramos delante de un edificio. E ele falou, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. Y él dijo así, puedes preguntar que es aquí donde voy a predicar. Não tinha nenhuma placa, No había placa, não tinha nenhum movimento de gente entrando ou saindo. no había movimiento de gente entrando o saliendo. Mas esse meu amigo falou, vou descer do carro Mi amigo dijo, voy a bajar del carro para perguntar onde é o endereço da igreja. para preguntar dónde es la dirección del templo. Ele falou, quando eu voltei para o carro, Cuando yo volví al carro, ele falou, minhas pernas estavam mole, tremendo. mis piernas estaban temblando. Ele falou, a pessoa me respondeu que nós estávamos na frente da igreja onde ele ia pregar. La persona me respondió que estábamos en la puerta de la iglesia donde iba a predicar. aquel Guiado anciano. pelo Espírito Santo até o local onde ele ia pregar num país e uma língua que ele não conhecia. Guiado por el Espíritu Santo al lugar donde iba a predicar en una lengua que él no conocía. Na hora que eu ouvi essa experiência, En el momento cuando vi esa experiencia, alguma coisa me pegou por dentro. una cosa me tomó por dentro. Eu sei que era o Espírito de Deus. Yo sabía que era el Espíritu de Dios. E a minha oração Y mi oración é que Deus faça algo parecido com você hoje. es que Dios haga algo parecido contigo ahora. Eu comecei a sentir um desespero Comencé a sentir una desesperación de conhecer melhor o Espírito Santo. de conocer mejor al Espíritu Santo. Eu pedi licença, eu saí daquela mesa. Yo pedí permiso y salí de la mesa. Eu entrei no quarto da casa que eu estava hospedado. Entré al cuarto de la casa donde estaba Eu dobrei hospedado. meus joelhos ali no chão na hora.
Doblé mis rodillas en ese momento. E eu comecei a chorar diante de Deus. Comencé a llorar delante de Eu Dios. disse, Espírito Santo, a experiência da carteira foi boa. Yo le dije, Espíritu Santo, la experiencia de la billetera fue buena. Eu te agradeço. Te agradezco. Mas essa do carro foi bem melhor. Pero esa del carro ha sido mucho mejor. E eu quero te conhecer melhor. Yo quiero conocerte Eu mejor. quero esse nível de relacionamento contigo. Yo quiero ese nivel de relación Eu quero contigo. essa sensibilidade à tua voz. Yo quiero esa sensibilidad a tu Eu quero voz. esse tipo de liderança. Yo quiero ese tipo de liderazgo. Eu lembrava de Pedro orando lá no telhado da casa onde ele estava. Yo me recordaba de Pedro orando ahí en la casa donde él estaba, en el techo de la casa E donde o él estaba. Espírito Santo falando com ele, tem 2 homens aí na frente, vai com ele sem nada duvidar. Y el Espíritu Santo diciéndole, hay 2 hombres viniendo, anda con ellos sin dudar. Eu falei, eu quero esse nível de governo e liderança na minha vida. Yo quiero ese nivel de gobierno y liderazgo en mi vida. E eu estou pedindo, eu quero mais, eu quero mais. Yo quiero más, yo quiero E más. de repente eu ouvi uma voz falar comigo. Entonces una voz habló conmigo. Essa voz citou um pedaço de um versículo que é uma frase de Jesus. Esa voz citó un pedazo de un versículo que es una palabra, una frase de Jesús. Que diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Que decía así, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Mas quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Pero quien es infiel en lo poco también es infiel en lo mucho. E quando eu ouvi aquilo, eu não entendi nada. Cuando escuché eso, no entendí nada. Eu falei, Deus, o que é que isso tem a ver com aquilo pelo qual eu estou orando? Yo dije, Jesús, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy orando? Eu estou pedindo para ter mais da liderança do Espírito Santo. Yo estoy orando para tener más del liderazgo del Espíritu Santo. E o Senhor falou, tem tudo a ver, as coisas estão relacionadas. Y el Espíritu Santo me dijo, tiene todo que ver, las cosas están relacionadas. Ele falou, eu não estou falando isso só para você. Yo no te estoy diciendo eso solo para ti. Ele falou, por onde eu te levar pelas nações da terra. Por donde te lleve a las naciones de la tierra. Ele falou, eu quero que você proclame essas coisas. Yo quiero que tú proclames estas cosas. Ele falou, enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis aos pequenos impulsos do meu Espírito Santo no dia a dia. Yo te quiero decir que mientras no aprendas a ser fiel a los pequeños impulsos del Espíritu Santo en tu vida, Você não tem direito de clamar por coisas maiores. no tienes derecho a clamar por cosas más grandes. O Senhor diz, todos os dias eu estou tentando liderar vocês nas coisas pequenas. El Señor me dijo, todos los días intento liderarte en las cosas pequeñas. E vocês não ouvem a minha Y voz. ustedes no escuchan mi voz. Não percebem a minha liderança no íntimo de vocês. No perciben mi liderazgo en el interior de ustedes. Não correspondem comigo. No corresponden conmigo. E depois vocês querem experiências maiores? Y después quieren experiencias más grandes. O Espírito Santo falou comigo naquele dia. El Espíritu Santo me dijo ese día Quem está impedindo o grande avivamento que virá sobre a terra que el que está impidiendo el gran avivamiento que vendrá sobre la tierra não é o diabo. no es el diablo, Ele diz, são vocês. son ustedes. Enquanto vocês não aprendem a ser fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, Mientras ustedes no aprendan a ser fieles a los pequeños impulsos del eu não Espíritu, posso promover vocês para coisas maiores. yo no los puedo llevar, levantar a ustedes a cosas más grandes. Agora, sabe qual é o nosso problema? ¿Cuál es nuestro problema A entonces? gente mistificou demais a liderança do Espírito Santo. Hemos mistificado demasiado el liderazgo del Espíritu A Santo. gente acha que de vez em quando, Creemos que de vez en cuando ou outro crente muito espiritual, uno u otro creyente muy espiritual, Deus vai falar com ele. Dios va a hablar con él. Mas Deus está falando conosco todos os dias. Pero Dios está hablando con nosotros todos los días. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu não consigo ouvir Deus. Un hermano me dijo, pastor, no logro, no puedo Deus não fala comigo. escuchar a Dios, Dios no habla conmigo. Eu falei, você tem um treino todo culto. Todo culto você vai ter um treino, um treinamento. Entonces le dije, todo culto vas a tener un entrenamiento. Quando chegar a hora da oferta, Cuando llegue la hora de la ofrenda, 2 vozes vão falar com você. 2 voces van a hablar contigo. Uma diz, dá nada não. Una voz te va a decir, no des nada. Ou dá essa coisa menorzinha aí que você tem na carteira. O da esa cosa chiquita que tienes ahí en tu bolsillo. E outra voz vai falar com você, dá sim. Y otra voz te va a decir, da, sí, da. Às vezes vai dizer, pega essa nota maior aí que você não quer dar. A veces te va a decir, agarra ese billete más grande que no quieres dar. Eu falei, a menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, A menos que seas un esquizofrénico en el grado más alto de doble personalidad, o que são esses 2 pensamentos dentro de você? ¿cuáles son esos 2 pensamientos dentro de ti? Eu falei, nós 2 já sabemos qual é o seu próprio pensamento. Nosotros 2 sabemos ya cuál es tu propio pensamiento. E eu falei para ele, seu avarento. Avarento é quem não quer dar dinheiro. Ajá. Tacaño. Eu falei, nós já sabemos qual é o seu pensamento, que é aquele que não quer dar. Ya sabemos cuál es tu pensamiento.
que el que no quiere dar. Eu falei, de quem é a outra sugestão que diz para você ofertar? ¿De quién es la otra sugerencia que te dice que ofrendes? Eu falei, é o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Não é tão difícil ouvir a voz dele. No es difícil oír la voz de Só que a Él, gente não foi ensinado a reconhecer a simplicidade com que ele fala. sino que no hemos sido enseñados a reconocer la simplicidad con la que Él nos habla. Você encontra de repente alguns crentes da igreja. Você encontra alguns crentes da igreja. Encuentras algunos creyentes en la iglesia. E eles estão falando mal de um outro irmão que não está presente. Están hablando mal de otro hermano que no está presente. E você entra junto na conversa. Y usted entra ahí al grupo E usa a sua língua como um chicote para bater em quem não está lá. y usa su lengua como chicote para golpear a quien no está ahí. E quando você sai daquela conversa, Y cuando sales de ese diálogo, tem um desconforto dentro de você. hay una incomodidad dentro de ti. Não é uma voz que você está ouvindo. No es una voz que estás oyendo, Não é uma visão que você está tendo. no es una visión que tienes, Mas um desconforto dentro de você. sino una incomodidad dentro de ti. Há algo que parece dizer, você não tinha que ter falado mal desse outro irmão que não estava lá. Hay algo que te parece decir, tú no debiste hablar mal de ese hermano ahí, que Isso no não é estaba ahí. só a sua consciência. Eso no es solamente tu É conciencia, o Espírito Santo te advertindo. es el Espíritu Santo advirtiéndote. Você está lá no seu quarto, no momento de oração. Estás en tu cuarto en el momento de E oración, de repente você está tão quebrantado. de repente estás quebrantado E vem algo no seu coração. y viene a tu corazón algo. Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Perdonas a aquella persona que te hizo mal. E aí o crente reage, não perdoo não. Y el creyente que dice, no perdono. Eu costumo brincar que se Deus não fala com o crente, Yo bromeo a veces que si Dios no habla con el se creyente, não é o Espírito Santo falando com ele, si no es el Espíritu Santo quien está hablando con ele él, deve ser uma das criaturas mais loucas que existe. el creyente debe ser una de las criaturas más locas que existen, Porque ele vive discutindo consigo mesmo. porque está discutiendo consigo mismo. Ele, não perdoo não. No, perdónalo. Às vezes eu falo para alguns crentes, com quem que você está conversando? Yo le digo a los creyentes, ¿con quién estás conversando? Aí dentro dele algo diz, perdoa sim. Algo dentro de él le dice, perdona. Lembra dos bons momentos que vocês já tiveram juntos? Lembra dos bons momentos que vocês já Recuérdate de tiveram los juntos? buenos momentos que ya tuvieron Não juntos. deixe essa situação atrapalhar vocês. No dejes que esa situación te estorbe. Aí o crente começa a ceder, diz, posso até perdoar, A veces el creyente puede decir, puedo hasta perdonar, mas vai ter que mendigar, humilhar, se humilhar para ter o meu perdão. pero se va a tener que humillar para obtener mi perdón. Mas nessa queda de braço, Pero en ese forcejeo de o Espírito brazos, Santo está botando mais força e está ganhando de você. el Espíritu Santo está colocando más fuerza y te está ganando. Daqui a pouco você se quebranta e começa a chorar e diz, tá bom, eu perdoo, em nome de Jesus. De pronto te quebrantas y dices, está bien, yo lo perdono en el nombre de Jesús. E algo lava a sua alma. Y entonces algo lava tu E alma você sai dali completamente y diferente. sales de ahí completamente Quem diferente. foi que te levou a perdoar essa pessoa? ¿Qué te llevó a perdonar a esa persona? Foi o Espírito Santo. Fue el Espíritu E não Santo. teve nada de místico ou espetacular. No hubo nada de místico ni de espectacular, Porque a obra dele é simples. porque la obra de Él es simple. Nós só precisamos entender essa simplicidade. Tenemos que entender esa E aprender a simplicidad corresponder todos os dias com isso. y aprender a corresponder todos los días a eso. Eu entrei um dia no escritório lá na minha casa Un día entré a mi oficina en mi casa. e me veio uma impressão no meu espírito. Me vino una impresión del Espíritu. Liga para o pastor tal. Llama a tal pastor, É um amigo meu. un amigo mío, Mas não tinha nada para conversar com ele. pero no tenía nada que conversar con E él. eu só fiquei pensando, ligar por quê? Y yo pensé así, llamarlo para qué. Mas eu já aprendi que aquilo é um impulso do Espírito Santo. Pero yo ya aprendí que eso era un impulso del Espíritu Santo. Então peguei o meu telefone e Tome. chamei o número dele. Tomé mi teléfono y llamé a su número. Quando ele atende do outro lado, Cuando él atiende al otro lado, eu não sei nem o que eu falo do lado de cá. Eu nem sei o que eu falo com ele do lado de cá. no sé ni lo que le dije de este lado, Porque eu não sei nem por que eu estou ligando. porque yo no sé para qué le estoy llamando, Mas eu estou obedecendo um impulso que eu tenho dentro de mim. pero estaba obedeciendo a un impulso que había dentro de mí. Então esse meu amigo atende e diz, que surpresa você me ligando.
Y ese amigo me dice, qué sorpresa que me estés llamando. E eu falo para ele, eu estou tão surpreso quanto você. Y yo le digo, yo estoy tan sorprendido como tú, Porque eu não sei nem o que eu vou falar. porque no sé lo que tengo que hablar. Mas de repente vem um novo impulso do Espírito Santo. Pero de repente viene un nuevo impulso del Espíritu Santo. Pergunta se ele acabou de orar. Perdón. Pergunte se ele acabou de orar, Me dice así, pregúntale si él terminó de orar, pedindo agora a Deus uma provisão de R$3.000, 3.000 só. pidiendo en este momento que Dios le provea 3.000 reales, la moneda de allá, 3.000 soles más o menos. Então eu perguntei e falei, por acaso você acabou de orar pedindo que Deus te enviasse uma provisão de 3.000? Yo le dije así, por si acaso acabas de orar pidiéndole a Dios que te envíe una provisión de 3.000. E primeiro ele ficou em silêncio. Primero él quedó en silencio. Depois, com a voz emocionada, ele falou, eu tinha acabado de orar quando você ligou. Después, una voz emocionada me dijo, había terminado de orar cuando tú me llamaste. Então eu estou pensando, o Espírito Santo Entonces estoy pensando, el Espíritu Santo. deve estar me usando para confirmar que a oração dele foi ouvida. Yo pensé, el Espíritu Santo me está usando para decirle que su oración ha sido escuchada. Mas agora aquele testemunho interior Pero ahora ese testimonio interior vem pela terceira vez vino por tercera vez. e fala, pega o número de conta dele e transfere o valor. Me dijo así, toma su número de cuenta y envíale esa cantidad. A primeira coisa que eu pensei, La primera cosa que pensé, o que é que eu tenho a ver com isso? ¿yo qué tengo que ver con Ele eso? pediu para você, não para mim. Ele pediu para você, Deus, não para Él te mí. pidió a ti, no me pidió a mí. Agora, sabe o que é engraçado? Eu só pensei, eu não falei isso. Mire usted lo gracioso. Yo solamente pensé, no lo dije, ¿no? Mas sabe o que ele me fala do outro lado na ligação? Pero ¿saben lo que él me dijo del otro lado en la llamada? Ele me perguntou, o que é que você tem a ver com isso? Él me dijo así, ¿qué tienes tú que ver con eso? Eu falei, eu estava pensando a mesma coisa aqui. Yo le dije, estoy pensando lo mismo. Eu falei para ele, eu tinha como saber que você fez essa oração? Yo le dije, yo tenía cómo saber que tú hiciste esa oración. Ele falou, não, impossível. Él me dijo, no, es imposible. Eu falei, então, eu te liguei porque Deus mandou ligar e fiz a pergunta porque Deus mandou fazer a pergunta. Yo te llamé porque Dios me mandó llamarte y te pregunté porque Dios me mandó preguntarte eso. E o mesmo Deus que me revelou que você orou foi quem me mandou te transferir o dinheiro. Y el mismo Dios que me reveló esto, me manda ahora mandarte esa cantidad. Sabe, nós podemos viver coisas extraordinárias debaixo da liderança do Espírito Santo. Hermanos, podemos vivir cosas extraordinarias bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Mas sabe o que a maioria de nós faz numa hora dessa? Pero ¿saben lo que la mayoría de nosotros hace en un momento como ese? Primeiro, a maioria não ia nem fazer a ligação. Primero, la mayoría ni siquiera haría la llamada. Aqueles poucos de nós que tivesse coragem de ligar, Aquellos pocos de nosotros que tuviésemos el coraje de llamar, talvez não teria coragem de fazer a pergunta se ele tinha orado por aquilo. tal vez no tendríamos el coraje de preguntarle si él había orado sobre aquello. E dos muito poucos Y de los muy pocos que, além de ter coragem de ligar e fazer a pergunta, que además de llamar y hacer la pregunta, menos gente ainda teria coragem de transferir o dinheiro. menos aún tendrían el coraje de mandar el dinero. O problema é que nós não queremos obedecer a liderança do Espírito Santo aqui dentro. El problema es que no queremos obedecer el liderazgo del Mas Espíritu nós queremos ter Santo. experiências maiores com Ele. Pero sí queremos tener experiencias más grandes con A Él. gente quer que Ele nos promova por muito sem que a gente seja fiel no pouco. Queremos que Él nos levante, nos promueva, sin que seamos fieles en lo poco. Eu acredito que existe um caminho Yo creo que hay un camino para um grande avivamento e um grande mover do Espírito Santo. para un grande avivamiento y un gran mover del Espíritu Santo. É aprender a corresponder com Ele, Es aprender a corresponder con Él, a viver a liderança dele, a vivir el liderazgo de Él, nessa simplicidade que estamos ensinando. en esta simplicidad que estamos enseñando. Todas as experiências que minha esposa contou ontem Todas las experiencias que mi esposa contó ayer não foram voz audível, no fueron voces audibles, foi a impressão do Espírito Santo. fueron impresiones del Espíritu E nós Santo. precisamos cultivar essa Y sensibilidade tenemos que cultivar esa e a sensibilidad capacidade de dar a Deus a resposta. y la capacidad de dar a Dios la respuesta. Quem está entendendo, diga amém. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Nós estamos falando de uma das coisas mais importantes na vida de um crente. Estamos hablando de una de las cosas más importantes en la vida de un creyente. Outro dia um irmão falou para mim, Un hermano habló, me dijo así: falou, pastor, eu acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo. me dijo así, creo que usted está valorizando en demasía al Espíritu Santo. Eu falei para ele, aprendi com Jesus. Yo le dije, aprende con Jesús. Porque ele estava me dizendo, às vezes o senhor faz parecer que o Espírito Santo é mais importante que Jesus. Porque él me decía,
que yo a veces hago parecer que el Espíritu Santo es más importante que Jesús. Eu falei para ele, o próprio Jesus falou lá em Mateus 12. Yo le dije, el mismo Jesús dijo en Mateo 12, Nos versículos 31 e 32. versículos 31 y 32, E diz, toda blasfêmia contra o Filho do Homem dijo así: toda blasfemia contra el Hijo del Hombre vai ser perdoada. será perdonada. Jesus está dizendo, se você falar mal de mim, Jesús dice así: si hablas mal de mí, a gente segura a onda para você. A eh, gente... Segura a onda é bom, né? yo voy a detener la ola que viene contra ti. Eu vou garantir que você termine bem. Yo garantizo que tú vas a terminar bien. Mas se você falar contra o Espírito Santo, Pero si hablas contra el Espíritu não Santo, vai ter perdão para você nem nesse mundo, nem no vindouro. no habrá perdón para ti ni en esta vida, ni en este mundo, ni en el Do que venidero. do que Jesus está falando? ¿Qué está diciendo Jesús? O único que você não pode afastar de você. A única pessoa que você não pode afastar de você La única persona a la cual no puedes apartar de ti é a pessoa do Espírito Santo. es la persona del Espíritu Santo. Mas muitas vezes, Pero muchas veces, mesmo que nós não estamos blasfemando contra Ele, aunque no estemos blasfemando contra Él, às vezes nós acabamos afastando Ele, esfriando Ele, acabamos apartándolo a Él, enfriándolo a Él pela nossa forma de viver. por nuestra manera de vivir. Sabe, durante muito tempo, ¿Sabe? Durante mucho tiempo, eu achava que o Espírito Santo yo creía que el Espíritu Santo era como se fosse um step. Não sei se fala step, aquele pneu reserva que troca quando o outro fura. yo creía que el Espíritu Santo era algo así como la llanta de repuesto. Então, Jesus está indo embora, Jesús, algo así como que Jesús está yendo, então o carro vai ficar sem um pneu, el carro se va a quedar sin una llanta, então ele vai colocar um outro step no lugar para o carro poder continuar rodando. entonces él va a colocar otra llanta para que el carro siga caminando. Então Jesus dizia, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesús dijo: yo no les voy a dejar a ustedes Eu vou huérfanos, enviar o Espírito Santo. enviaré al Espíritu Santo. Então eu sempre imaginava Yo siempre pensaba a obra do Espírito Santo la obra del Espíritu Santo como inferior à obra de Jesus. algo como inferior a la obra de Mas Jesús. para a gente não ficar sem nada, Pero para que uno no se quede sin então nada, a gente pelo menos tinha o Espírito Santo. Então pelo menos a gente teria o Espírito Santo. Para não ficar sem por lo nada. menos uno tendría el Espíritu Santo. Mas um dia eu estou lendo a Bíblia lá em João 16. Pero un día estaba leyendo la Biblia en Juan 16, E lá nos versículos 12 e 13. en los versículos 12 y 13, Eu leio que Jesus diz, convém que eu vá. dice así: les conviene que yo me vaya. Eu preciso ir. Yo necesito irme. Eu tenho que ir. Yo tengo que Ele irme. diz, porque se eu não for, Porque si yo no me voy, o Espírito Santo não vem. el Espíritu Santo no viene. E de repente eu parei. Entonces me detuve. Eu falei, o que é isso mesmo que Jesus está falando? ¿Qué es esto realmente que Jesús está diciendo? Ele não está dizendo que o Espírito Santo vai vir porque ele está indo. Él no dice que el Espíritu Santo va a venir porque Él se está yendo. Ele está dizendo, eu tenho que ir Él dice: yo tengo que irme para que o Espírito Santo possa vir. para que el Espíritu Santo venga. Aí ele diz para os seus discípulos, algumas coisas que eu preciso falar a vocês, Entonces les dice a los discípulos: algunas cosas que yo necesito decirles a mas ustedes, que vocês não podem suportar. ustedes no pueden soportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Él los guiará en toda la verdad. Jesus está dizendo, quando eu sair de cena Jesús les dice: cuando yo salga de la e o escena Espírito Santo entrar, y venga el Espíritu ele não Santo, vai abaixar o nível das coisas. Ele não vai diminuir o nível das coisas. Él no va a disminuir el nivel de las Ele, na cosas, verdade, vai colocar num patamar maior do que o meu. sino que Él lo va a elevar a un nivel mayor que el mío. Aquelas coisas que eu não consigo transmitir para vocês agora. Las cosas que yo no puedo transmitirles O ahora, Espírito Santo vai guiá-los a essas verdades. el Espíritu Santo los va a guiar a esas verdades. Sabe, eu ficava às vezes pensando como foi maravilhoso para aqueles apóstolos andar lado a lado com Jesus. Yo pensaba qué maravilloso era que los apóstoles caminaran lado a lado con Eu Jesús. ficava pensando quanta coisa eles puderam aprender com o próprio Jesus. Yo pensaba cuántas cosas ellos pudieron aprender con el mismo Jesús. Mas Jesus está dizendo que desde que ele foi, o Espírito Santo veio. Jesus está dizendo que desde que ele foi aos céus e o Espírito Santo veio, Jesús estaba diciendo desde que Él fuera al cielo y el Espíritu Santo viniera, nós podemos aprender e entender coisas mais profundas do que aquelas que ele falava para os seus discípulos. podemos entender cosas más profundas de las que Él hablaba con sus O discípulos. problema é que a gente nunca desenvolve esse relacionamento com o El Espírito Santo. problema está en que no desarrollamos esa relación con el Espíritu Santo. Não porque a gente não queira,
No porque no querramos, mas porque não entendemos sino porque no entendemos que isso é nossa responsabilidade que esa es nuestra e responsabilidad que poderia ser algo tão simples. y que puede ser algo tan simple. Eu quero que você se coloque de pé, por Yo favor. quiero que te pongas en pie, por favor. E nós vamos orar juntos. Vamos a orar juntos. Aleluya. Um dia um irmão me fez uma pergunta. Un día un hermano me hizo una pregunta. Ele foi até bem dramático em vez de ir logo ao ponto. Ele foi até bem dramático em vez de chegar logo direto no ponto. Él fue bien dramático en vez de ir directamente al asunto. Ele me perguntou, Luciano, se Deus te desse uma oportunidade, Él me dijo así: Luciano, si Dios te diera una oportunidad, assim, antes dele te levar dessa terra, antes de llevarte de esta tierra, ele te desse a chance de pregar uma última mensagem, Él te diera la oportunidad de predicar el último mensaje. mas essa mensagem vai ser a oportunidade da sua vida de falar para a igreja do mundo todo. Y ese mensaje sería la oportunidad de tu vida de hablar a la iglesia de todo el mundo. Ele falou assim, isso ia ser transmitido via satélite para todas as nações, tradução simultânea. Sería un mensaje transmitido a todas las naciones en traducción simultánea. É como se ele dissesse, é a oportunidade da sua vida de pregar uma mensagem para os crentes. Es la oportunidad de tu vida de predicar un mensaje para los creyentes. Ele me falou, qual mensagem você pregaria? ¿Cuál sería el mensaje que tú predicarías? Eu falei, você fez todo esse drama. Me dijo así: tú has hecho todo ese drama. Não, eu falei para ele, você fez todo esse Sí. drama Yo le dije: has hecho todo ese drama só para dizer qual mensagem que eu acho mais importante. solo para decirme cuál es el mensaje que yo creo que es el más Ele importante. falou, não, é para ter certeza que você realmente vai pensar antes de dizer qual é a mais importante. No, me dijo, es para tener la seguridad que tú vas a pensar sobre cuál es el mensaje más importante. Eu falei para ele, eu não preciso nem pensar. Yo le dije así: yo no necesito ni pensar. Sabe o que eu pregaria? ¿Sabes lo que predicaría? O que eu preguei hoje à noite para vocês. Es lo que yo les he predicado ahora a ustedes. Se eu tivesse uma oportunidade Si yo tuviera solo una oportunidad de falar algo que acrescentasse a igreja dos meus dias, falar algo que acrescentasse, que edificasse a igreja dos meus dias, para hablar algo que edificase a la iglesia de mis días, eu ensinaria exatamente o que eu ensinei essa noite. yo enseñaría exactamente lo que les he enseñado Porque eu esta acredito noche. que é uma das coisas mais importantes que vão pavimentar o grande mover que Deus vai fazer. Yo creo que una de las grandes cosas que va a pavimentar el camino para el movimiento que Dios va a hacer. Então eu quero te encorajar a orar de duas formas agora. Entonces yo quiero animarte a que tú ores de dos formas. Talvez você precise reconhecer. Talvez seja necessário você reconhecer Tal vez sea necesario que tú reconozcas que você já não tem se relacionado com o Espírito Santo como fez um dia. que tú tal vez ya no te has relacionado con el Espíritu Santo como lo has hecho antes Que você o alguna vez. já não tem buscado e se mantido na presença dele como deveria. Tal vez no te has mantenido en la presencia del Espíritu Santo como debería Ou que ser. você não tem alimentado essa sensibilidade de resposta para ele. No has alimentado esta sensibilidad para responderle a Él. E é importante que você ore dizendo, Deus, eu quero consertar e restaurar isso hoje. Entonces es importante que tú le digas: Dios, yo quiero arreglar ese problema ahora. Eu não quero que o meu coração se endureça. Yo no quiero que mi corazón se O endurezca. livro de Hebreus diz, se hoje ouvides a sua voz, Hebreos dice que si hoy escuchares su voz, não endureça o seu coração. no endurezcáis vuestros corazones. Isso significa que o coração é o lugar onde Deus fala. Eso significa que el corazón es el lugar donde el Espíritu Santo habla. E talvez você precise de um coração mais tenro, sensível para Ele. Talvez você precise de um coração mais sensível para Ele. Tal vez necesites de un corazón más sensible al Espíritu Santo. Mas talvez você diga, pastor, eu mal conheço o Espírito Santo. Tal vez tú me digas: yo, pastor, yo ni siquiera conozco bien al Espíritu Eu Santo. não acho que o meu relacionamento piorou, eu acho que ele nunca aconteceu. Yo no creo que mi relación con Él empeoró, sino que nunca sucedió. Então eu preciso começar isso. Tengo que comenzar eso. E eu quero que você creia Yo quiero que tú creas que essa noite pode ser um divisor de águas na que sua esta vida. noche puede ser la gran división de aguas en tu Eu vida. sei que você já está sentindo a unção e a presença do Espírito Yo Santo. sé que aí. tú ya estás sintiendo la unción y la presencia del E Espíritu eu quero Santo. que aí mesmo no seu lugar você comece a orar. Yo quiero que ahí mismo, en tu lugar,
comiences a orar. Comece a orar aí mesmo no seu lugar. Comienza a orar ahí en tu lugar. Eu pedi para você ficar em pé. Yo les he pedido a ponerse en pie, Mas ora como você achar melhor. pero ora como creas mejor. Em pé, sentado, de joelhos. En pie, andando de rodillas. No seu lugar, aqui à frente, se você quiser. En tu lugar o aquí adelante si quieres. Não importa como você vai fazer isso. No importa cómo vas a hacer O esto. que importa é que você esqueça as outras pessoas agora. Lo que importa es que te olvides de las otras personas aquí E ahora. comece a se deixar ser envolvido pela presença do Espírito Santo. Que comiences a dejarte ser envuelto por el Espíritu Santo. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Sé lleno del Espíritu Santo en esta Seja noche. cheia do Espírito Santo essa noite. Sé llena del Espíritu Santo en esta Começa a falar noche. com Deus agora. Comienza a hablar con Do Dios en seu este jeito, momento. da sua maneira, com as suas palavras. A tu manera, con tus palabras. Espírito Santo, Espíritu Santo, nós falamos sobre você, hemos hablado sobre ti, mas precisamos que o Senhor venha sobre nós agora. pero necesitamos que tú vengas sobre Que o teu nosotros. sopro de vida nos toque. Que dé un soplo de vida. Nós queremos entrar nas águas profundas do Espírito Santo. Queremos entrar en las aguas profundas del E Espíritu nós Santo. oramos por um novo começo. Oramos por un nuevo comienzo. Oramos por restauração. Oramos por restauración. Oramos por enchimento da tua presença hoje. Oramos por llenura de tu Espíritu Santo Em nome hoy. de Jesus. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Seja cheio do Espírito Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Você que já é batizado no Espírito Santo, Tú que ya eres bautizado en el Espíritu Santo. começa a orar em outras línguas agora. Comienza a orar en otras lenguas Começa a ahora. orar em outras línguas. Comienza a orar en otras E lenguas. você que ainda não teve essa experiência, Y tú que todavía no has tenido esta experiencia. essa pode ser a sua hora. Esta es tu hora. Creia Cree e receba y recibe. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Vem, Espírito Santo. Ven Espíritu Santo. Vem, Espírito Santo. Ven Espíritu Santo. Vem sobre as nossas vidas. Ven sobre nuestras vidas. Nós queremos mais. Queremos más. Clamamos mais. Precisamos mais. Necesitamos más. Vem sobre nós. Ven sobre nosotros. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Ora, meu querido, ora. Abra Ora, sua irmão. boca e ora. Fala com Deus. Abre tu boca. Habla con Dios. Não seja tímido. Ora. No seas tímido. Ora. Clama a Ele agora. Clámale. Como se tudo dependesse dessa oração agora. Como si todo dependiera de esta oración ahora. Vem, Espírito Santo. Ven Espíritu Santo. Aleluya.